mas acho que só indo aí, antes de eu fazer a primeira pergunta, assim, para introduzir você, a gente tem um jeito da Lala que normalmente a gente se introduz, que a gente fala o nosso nome, idade, da onde a gente é e a música que a gente canta no chuveiro. Então, você consegue se introduzir desse jeito? Eu? É, A música que eu canto no chuveiro? Essa é uma boa pergunta. Eu não canto muito no chuveiro. Deixa eu improvisar alguma coisa aqui. Então, meu nome é Marcelo Gleiser. Eu sou originalmente do Rio de Janeiro. Moro nos Estados Unidos, perto de Boston, em Hanover, New Hampshire, onde nevou há 3 dias atrás, inacreditavelmente. E a música que eu canto no chuveiro, deixa eu ver, deveria ser talvez Yesterday, dos Beatles. Pronto. perfeito. Agora é um pouco mais para sua introdução. Tem esse final de semana eu fiquei fazendo uma maratona sua, assim, assisti todos os vídeos seus de novo, assisti alguns podcasts que eu não tinha escutado ainda, e eu tô sabendo de algumas ideias suas, eu acho que até mais do que eu sei história de tio meu, então acho que a galera aqui também sabe, tem um conhecimento bem legal sobre você, e então eu vou pedir para você se introduzir de um jeito diferente agora, né? Você, em um dos seus livros, fala sobre a Ilha do Conhecimento. Então, você fala que o nosso conhecimento humano, ele é como se fosse numa ilha e ele vai se expandindo à medida que as ciências elas progridem. E tem um oceano, que é o que a gente não consegue perceber ainda, né? E que a gente, à medida que a gente vai amplificando o jeito que a gente consegue perceber a realidade, a gente vai entendendo esse oceano e expandindo a nossa ilha. Então, pensando nisso, tem uma frase sua que marcou muito, que você fala que nós somos o único conjunto de átomos que consegue dar sentido à existência. Então, pensando nisso, eu queria saber, a gente queria explorar um pouco, a gente já tem uma ilha de conhecimento sobre você, mas eu queria explorar hoje o oceano, né, desconhecido de quem é o Marcelo Gleide. Então, aqui na Lala, a gente acredita muito que, refletindo as nossas histórias, a gente consegue, né, entender como a gente consegue dar um sentido para a nossa existência. Então, eu ia te perguntar se você pode contar um pouco da sua história, em uns 10 minutos, né, de coisas, de momentos marcantes que fizeram você combinar a ciência e a espiritualidade para criar sentido na sua existência, né? Como a religião e a ciência moldam o ser humano Marcelo Gleiser. Uau, ok. Tipo, minha autobiografia em 10 minutos, né? Beleza. Então, nasci, bom, como eu falei, né? Nasci no Rio de Janeiro e sempre me interessei muito pela natureza. Eu acho que uma das coisas que me marcou é o seguinte, que eu não sabia disso ainda, mas quando eu estava crescendo no Rio de Janeiro, bem antes de vocês serem vivos ainda, aconteceram um monte de coisas lá no Rio. Eu não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro ou não, mas vocês veem as fotos da praia de Copacabana, por exemplo. Hoje em dia ela tem 2 pistas, né? Então, antigamente ela só tinha uma pista e o que se fez? Fez o seguinte, cara, perto da praia de Copacabana tem uma outra praia, uma Baía de Guanabara, onde fica a praia de Botafogo, a famosa Pão de Açúcar no Rio de Janeiro e tal. E pegaram dragas, encheram as dragas de areia e trouxeram aquela areia que era altamente poluída para a praia de Copacabana para poder aterrar o mar, para ter espaço para construir mais uma via na praia de Copacabana. A Avenida Atlântica, que é o nome daquela rua lá, passou a ter 2 mãos, né? E ao mesmo tempo que eu achei isso uma coisa meio fascinante, tipo a ideia de que, uau, um projeto de engenharia macroscópico, você poder mudar essencialmente como que uma praia aparece para você poder construir mais uma pista para os carros poderem passar, né? Quer dizer, uma coisa assim da ingenuidade, da ingenuidade não, da capacidade de engenharia do ser humano, né? Uma coisa incrível. Por outro lado, eu achei uma violação do mundo natural também. E eu tinha só 11 anos quando isso aconteceu, né? E achei assim uma coisa meio que abuso, né, da nossa espécie. Talvez eu não tenha elaborado dessa forma com 11 anos, mas eu fiquei meio deprimido quando eu vi isso acontecendo. Tipo, pô, como é que a gente tem a audácia de transformar uma natureza que existe, que formou essa praia durante milhões e milhões de anos, em uma obra de 2 anos, né, para a gente poder passar mais carro na praia, né?
Quem somos nós para isso? Aí, logo depois, alguns anos depois, uma outra grande obra aconteceu no Rio de Janeiro, que é a chamada Ponte Rio-Niterói. É a ponte que liga uma parte do Rio de Janeiro a uma outra cidade, chamada Niterói, cortando assim pelo mar também. E essa ponte também foi uma mega obra. Ela, até hoje, eu acho que é a ponte que tem a distância entre os vãos maior do mundo. Quer dizer, é uma obra de engenharia super audaciosa e tal. E eu me lembro que o meu pai falou: vamos lá, vamos passar na praia, né? Assim que abriu a ponte para os carros, vamos passar ali na ponte. E a gente passou por aquela ponte, uma ponte gigantesca e tal, e eu super triste, né? E o meu pai falou: mas, pô, Marcelo, que isso, cara? Você fica triste quando você vê um negócio. Aí eu falo: pois é, pai, é muito legal, mas também é muito horrível, né? Porque imagina só a poluição que isso aqui está criando. Olha só a devastação que foi feita aqui para isso acontecer. Então, eu, garoto já, eu tinha uma preocupação com a natureza, com a preservação da natureza e com essa invasão do ser humano, né? Essa coisa da gente ser uma espécie parasítica, né? Que é uma coisa que é óbvia hoje em dia, e eu acho que com o coronavírus ficou mais óbvia ainda, né? Então, nessa época aí, com os 13, 14 anos, eu era um cara que não sabia exatamente o que eu queria e tal, era meio místico, tinha uma ideia de conexão com a morte, com dimensões escondidas e tal. E eu, quando era garoto, a minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos, então isso daí causou um vácuo emocional muito profundo. Você que leu tanto sobre mim deve ter lido sobre isso nos meus livros e tal, né? Obviamente, tinha um certo fascínio com o tempo, com a ideia do tempo. O que é o tempo? Por que o tempo sempre passa para frente? Por que a gente não pode viajar no tempo, mas pode viajar no espaço? Perguntas desse tipo. E, aos poucos, eu fui percebendo que existe toda uma área da ciência que estuda esse tipo de coisa, que é a física. E quando eu descobri isso, eu falei: caramba, você pode passar a vida fazendo questionamentos profundos sobre a natureza do espaço, a natureza do tempo, a natureza da matéria, e ser cientista, talvez trabalhar numa universidade e tal. E eu comecei, então, a me interessar por essa carreira, se bem que eu nunca tinha visto um cientista na vida, e o meu pai achava que era uma maluquice ser cientista no Brasil. Eu estou falando aqui de final da década de 70, mais ou menos. Meu pai falou: pô, cara, você não pode querer ser cientista. Quem é que vai pagar você para ficar contando estrela? Eu falei: mas pai, eu não conto, cientista físico não conta estrela, entendeu? Ele falou: não, mas você precisa de uma profissão de verdade. Você precisa ser engenheiro. Aí eu falei: pô, engenheiro, aquela coisa meio pragmática, meio prática, que é absolutamente fundamental. Eu tenho o maior respeito por engenheiros, mas na época eu era um sonhador. Eu queria fazer o que o Einstein fez, o que o Newton fez, entendeu? O que esses caras faziam. Para mim era o grande lance, né? Então eu falei: pô, pai, tudo bem, vou fazer engenharia. Aí entrei para engenharia química na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí eu descobri que eu era muito ruim em laboratório de química. Eu nunca tirei um zero. O único zero que eu tirei na minha vida foi no laboratório de química inorgânica, que os caras te dão ali um tubo de ensaio, entendeu? Para você fazer umas reações químicas, sei lá, tem que achar 5 metais nesse tubo. Eu errei todos, entendeu? Não acertava 5 gotas, eu botava 8, porra, o negócio não precipitava, entendeu? Uma desgraça total. E eu só passei em química porque tinha a parte da teórica do curso, entendeu? Que valia 60 pontos e a parte experimental valia 40 e eu tirei 10. Então eu fiquei com 60. Foi o único zero, foi química inorgânica experimental. E eu comecei a perceber que o meu negócio não era esse, não era laboratório, era uma coisa mais teórica, matemática. No meio tempo, cálculo me dava super bem, física me dava super bem. E eu falei: cara, esse negócio de engenharia não é para mim. Aí eu falei para meu pai: pai, isso é uma coisa que eu quero deixar uma mensagem para vocês. Eu falei: pai, meu negócio é o seguinte, não dá para eu fazer engenharia, entendeu? Não é um negócio, eu quero fazer física. Aí, mais uma vez, ele falou: mas física não pode, meu filho, não tem físico no Brasil. Eu falei: mas como não? Claro que tem. Eu estou tendo aula de física com os físicos do Brasil, mas ninguém é bom. Eu falei: não, tem caras muito bons. Não interessa. Se você quer fazer isso, eu não vou te sustentar mais. Eu falei: cacete, 19 anos, saí de casa, atenção,
Sair de casa, que é uma coisa que aqui nos Estados Unidos é comum, né? Você vai fazer universidade e você sai fora, né? Você vai morar no campus da universidade. No Brasil, como vocês sabem, e na América Latina em geral, é raro isso. Você sair da sua casa, você fica com os pais, você vai na universidade, você está lá morando com seus pais e tal, se forma, eventualmente, entendeu? Você começa a ganhar e tal. Saí de casa com 19 anos, fui morar com meu melhor amigo e ainda por cima saí da Universidade Federal, que era grátis, para a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, que era cara, na época, cara pra caramba, em termos, né, de Brasil da época, sem grana, né? E o meu pai falou, não pago. Falei, como? Você está indo para a Universidade Federal, eu pago imposto para isso, e você vai para a universidade privada? Que absurdo, ainda mais para fazer física. Foi assim, foi um momento difícil. Mas eu tinha tanta paixão por aquela ideia, entendeu? Por aquela missão de querer eu já me engajar nessa busca pelo conhecimento, nesse engajamento com o mistério. Eu chamo do flerte com o desconhecido, né? Essa ideia da gente poder dedicar a nossa criatividade a simplesmente entender melhor como as coisas funcionam, como a gente se encaixa melhor no mundo em que a gente vive e tal. E eu fui fundo, entendeu? E comecei a dar aula particular pra caramba, fui monitor de uma porção de cursos, consegui bolsa, me virei para me sustentar e ainda pagar a PUC, me formar e, eventualmente, ganhar uma bolsa para estudar fora, na Inglaterra, para fazer meu doutorado. E daí nunca mais olhei para trás. Quer dizer, aí ficou claro para mim que, dentre as várias áreas da física, né, tem áreas mais aplicadas, áreas mais teóricas, o meu negócio era a física bem mais teórica, que era justamente a que lidava com questões da natureza do espaço, do tempo e da matéria, que eram aquelas questões que, quando eu era adolescente, eu estava interessado. Então, mais ou menos é por aí. Fico muito feliz quando você fala sobre o seu flerte com o desconhecido. Não só na sua história você enfrentou isso, mas agora todo mundo está flertando com algo que ainda é muito desconhecido para a gente, que é toda essa situação com o coronavírus. Quando eu mandei um e-mail para você, eu falei que eu li o seu artigo na CNN americana, né, que é o Covid-19 nos mudar como espécies, e eu fiquei fascinado, assim, você fala que a gente tem que nos unir como só uma espécie, como só uma tribo, para que a gente consiga sobreviver juntos. Isso me fez pensar muito, assim, os jovens da Lala, eles estão tentando unir a humanidade de várias maneiras diferentes, também criando esses projetos para lidar com os desafios que eles têm. E acho que pensando nessa lição que você falou que o Covid está nos dando, que a gente precisa de uma comunidade mais unida para sobreviver, como você enxerga que essa crise vai estar juntando a humanidade após o Covid? Quais problemas você também acha que a gente precisa começar, que a gente vai começar a se unir mais para combater a partir disso? Ótima pergunta. Ainda bem que você perguntou isso. Eu não queria ficar só falando de mim, que chega, né? Então já está bom. Olha só, uma das coisas que define, se você perguntar como é que a gente define o que é o ser humano, como é que a gente define como a humanidade funciona, né? Aí eu tenho certeza, tem o quê? Tem 209 pessoas agora participando dessa conversa. Eu acho que se eu perguntasse isso para cada um de vocês, eu ia ter mais ou menos 200 respostas diferentes. Mas tem uma coisa que é muito fundamental no ser humano. Não só no ser humano, mas na sociedade como ela funciona, que é o tribalismo. E para o pessoal da América do Sul, que não é do Brasil, não sei se vocês conhecem, tem um grupo brasileiro chamado Tribalistas, de música, que é sensacional e tal. Não tenho nada contra os tribalistas, mas eu tenho muito contra o tribalismo. E eu vou explicar melhor o que é isso e por que isso é importante nesse momento. Desculpa só interromper um pouco. Como a gente está tendo tradução simultânea, a gente está tendo um problema. Se você pode só falar um pouquinho mais devagar, só para dar tempo para os tradutores traduzirem. É em outro canal de áudio. Tá bom. Então, eu vou falar bem mais devagar. Não, estou brincando. Vou falar mais devagar para as pessoas entenderem. Então, voltando. No Brasil, tem um grupo chamado Os Tribalistas, que é um grupo musical sensacional. Eu não tenho nada contra os tribalistas, mas a questão não é os tribalistas, o grupo musical, a questão é o que é o tribalismo. Se você voltar na história da humanidade uns 20 ou 30 mil anos, você vai perceber o seguinte, que os nossos antepassados, eles se organizavam em grupos, são os chamados caçadores-catadores, que eram grupos nômades.
E esses grupos nômades, eles essencialmente se juntavam em tribos que se protegiam. Era extremamente importante para garantir a sobrevivência do grupo que eles se fechassem e se ajudassem uns aos outros. Então, a questão da tribo, o nascimento da ideia de tribo, foi muito importante na história da evolução da nossa espécie, do Homo sapiens. Porque com a tribo você se protegia de outras invasões, você se protegia de animais predadores, você protegia o seu território em que existia alguma comida para você e, ao mesmo tempo, você se unia e criava laços sociais muito importantes e, com esses laços sociais, você criava um sistema de valores morais. Então, as tribos se definiam através do que elas acreditavam. Então, toda tribo, não interessa se é no passado ou se é no presente, tem um sistema de valores, de morais, que define a tribo. Então, por exemplo, falando nos dias de hoje, a gente tem as religiões. As religiões são, essencialmente, tribos em que as pessoas obedecem a um certo dogma. Então, você tem o dogma cristão, você tem o dogma judaico, muçulmano, hindu, etc., etc., que é uma série de conceitos que definem no que essa determinada religião acredita e como as pessoas dessa religião devem se comportar. Então, existe não só uma definição da religião, mas uma definição de moral. Mas tem outras tribos. Por exemplo, você tem os liberais e os conservadores politicamente, você tem os brasileiros e os argentinos quando vão jogar futebol, você tem as pessoas que aceitam, vamos dizer, a homossexualidade e as que não aceitam a homossexualidade, você tem as pessoas que acreditam em ter armas e as pessoas que acreditam que não deveriam ter. Então, existem vários grupos, várias tribos que meio que definem quem a gente é. Então, você tem a sua família, é uma mini-tribo, você tem a sua comunidade, é uma mini-tribo, os seus amigos, e assim por diante. E cada uma dessas tribos, ela meio que exclui as outras. Então, quando você define uma tribo, você meio que exclui as outras tribos. Isso, na história da humanidade, é óbvio. Você olha para todas as guerras em que a gente já lutou, né? E todas as guerras são, essencialmente, tribos contra tribos, né? Os nazistas contra os aliados, né? Os franceses contra os ingleses, muitas vezes, durante vários séculos, né? Por quê? Motivos religiosos, motivos de monarquia, etc. Então, o que acontece? Essas tribos que foram tão importantes na origem da nossa espécie, elas fazem parte de quem nós somos, de uma forma muito profunda. E, infelizmente, elas são profundamente divisivas. Elas criam a divisão, elas não criam a união. E o que está acontecendo? Quando a gente olha para a crise de agora do coronavírus, a gente vê que essas tribos, elas são profundamente diferentes. Elas acreditam em coisas diferentes. Você tem, a maioria das pessoas tem muito menos poder aquisitivo do que as pessoas na liderança. Então, você tem uma inigualdade econômica profunda e essa inigualdade econômica determina o tipo de qualidade de vida que você vai ter sempre, mas agora, em momentos de pandemia, a coisa é muito mais óbvia. Você tem filas enormes de pessoas sem comida, esperando comida nos Estados Unidos e no Brasil e em vários outros lugares do mundo, né? Mas você também tem o pessoal que vai no supermercado e é como se nada estivesse acontecendo, bota lá uma máscara, uma luvazinha e tal. E o que é o problema é que essas várias tribos,
elas estão meio que destruindo não só a sociedade como um todo, mas o planeta. Porque você tem uma tribo que acredita no aquecimento global e uma outra tribo que não acredita no aquecimento global. Porque, infelizmente, a ideia de aquecimento global, que é uma ideia que é essencialmente científica, antes de mais nada, ela é uma ideia científica, é uma coisa que você mede. O que é o aquecimento global, como ele está sendo causado, etc. Só que ele foi politizado. E à medida que ele foi politizado, grupos de interesse diferentes, as diferentes tribos, entendeu? Polarizam essa conversa e quem sofre é o planeta e principalmente a humanidade como um todo, né? Então, eu acho que está na hora da gente começar a repensar essa questão de tribalismo e perceber uma coisa absolutamente essencial, que é a seguinte, que quanto mais a gente aprende sobre as propriedades do nosso planeta, quando a gente olha para outros planetas no sistema solar, quando a gente olha para outros planetas girando em torno de outras estrelas bem longe da gente, a gente percebe que o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta extremamente raro, que a vida é um fenômeno extremamente raro e que a vida inteligente é mais rara ainda. A gente não tem a menor ideia se existe outra espécie inteligente na nossa galáxia. Então, o que isso está demonstrando? Está demonstrando que o nosso planeta, a nossa espécie, é extremamente importante, mas mais do que isso, a gente tem que olhar para o que está acontecendo agora como manifestação de uma coisa essencial, que é o fato que é o seguinte, o vírus, esse Covid-19 aí, ele não dá a menor bola para qual tribo você pertence. Não dá a menor bola, não pensa em quem você acredita, se você acredita em Deus ou não, se você é brasileiro ou colombiano, se você é homem ou mulher, ou alguma coisa entre os dois, se você é liberal ou conservador, o vírus ataca, porque a função da vida é se preservar e é se multiplicar. Entendeu? O vírus é completamente cego a todas essas tribos que a gente criou na história da nossa espécie. E a única maneira da gente se preservar e conseguir sobreviver a esse tipo de ataque e a nós mesmos, porque de uma certa maneira nós somos os nossos piores vírus, por causa das dificuldades que a gente cria para a gente viver de uma forma pacífica e construtiva, é a gente entendendo que a gente é uma tribo só, a tribo da espécie humana. Entendeu? E é óbvio que essa é uma tribo muito grande, uma tribo que não só aceita como celebra a diversidade, mas é uma tribo inclusivista, entendeu? E não uma tribo exclusivista, que ou você pertence à minha tribo, ou você pensa como eu penso, ou você é meu inimigo. A ideia aqui é a seguinte, ei, nós somos seres humanos, nós somos todos a mesma coisa, entendeu? Essencialmente, nós somos a mesma tribo, vivendo em um planeta, e se a gente não se dá conta disso, a gente vai continuar a se autodestruir, que é justamente o que está acontecendo agora. Eu acho que essa crise exacerba isso. Em vez da gente estar falando de vamos todos os cientistas do mundo, os microbiologistas, os geneticistas, trabalhar juntos para desenvolver uma cura para o coronavírus, não, é uma disputa, é uma guerra, entendeu? Não, eu vou fazer contra você, é uma corrida, entendeu? E corrida justamente é uma coisa que não é colaborativa, entendeu? E aí vamos dizer que a China descobre isso ou o Japão descobre essa vacina antes, o que eles vão fazer? Eles vão, antes de mais nada, proteger a população deles, mesmo que outros países estejam com uma taxa de mortalidade muito maior. Então, esse tipo de mentalidade tribal é que, para mim, tem que acabar. Obrigado por compartilhar. Eu acho que você é uma das grandes vozes que está liderando essa unificação dessa única tribo forte humana. E eu acho que tem várias vozes aí que estão ouvindo a gente agora, que fazem parte dessa grande tribo da humanidade. E eu acho que para tirar um pouco só da gente conversando, é a hora agora de a gente mudar um pouco para as questões da galera que está aí no chat. Então, eu vou passar só para o Ryan, que ele vai começar a falar agora, e ele vai ir lendo e chamando a galera para fazer suas perguntas.
Sim, muito obrigado, Breno. Primeiramente, Marcelo, eu queria muito te agradecer por ter vindo. Eu estava tipo, super inspirado ouvindo você falar e ouvindo a sua proposta de unificar todas essas tribos. Nós temos uma comunidade muito grande assistindo a gente agora. Estamos sendo bombardeados de perguntas, está todo mundo muito interessado no que você está falando. E a gente não tem como responder todas as perguntas. Então, por favor, gente, vocês que estão assistindo, se a sua pergunta não for selecionada para ser respondida, não me matem. A gente está tentando fazer o máximo possível para conseguir responder o maior número de pessoas, o maior número de perguntas. E é isso. São perguntas incríveis. Eu queria estar aqui para sempre com vocês, mas não dá. E, enfim, eu só queria fazer um leve lembrete para vocês que estão assistindo. Uh, eu vou selecionar algumas pessoas que mandaram as perguntas para a Thaís, para que você para que você abra o seu microfone e faça a sua pergunta. E seria muito interessante se você pudesse, antes de ir direto para a pergunta, poder falar o seu nome, de onde você é, e também a sua cidade e a sua idade também, para que o Marcelo tenha um conhecimento maior de quem está perguntando, assim como dizer por que você está perguntando essa questão, de onde essa pergunta vem, por que essa pergunta toca o seu coração. E lembrando que vocês ainda têm a oportunidade de mandar a pergunta para a Thaís, que nós estamos selecionando as que são mais pertinentes aqui para o assunto. Então, para começarmos, eu gostaria de convidar a Mariana Nogueira, que ela fez uma pergunta incrível e se ela pudesse se falar, se introduzir e fazer a pergunta, seria muito interessante. Oi, meu nome é Marina, eu tenho 16 anos, eu sou de Recife, mas eu moro em Fortaleza, aqui no Brasil. Eu sou muito apaixonada por ciência e eu quero no futuro trabalhar com isso, mas eu não me sinto muito tranquila tendo tomado essa decisão, porque todo mundo tem uma péssima perspectiva disso para o futuro. Então, a minha pergunta é: qual você acha que é o seu papel e o de outros profissionais de áreas como essa no processo de influenciar novos jovens a trilharem o caminho da ciência aqui no Brasil? Ótima pergunta, Marina. Olha só, pessoal, antes de eu responder, eu queria dizer o seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal no YouTube, que é o canal do Marcelo Glazer, e eu faço live chats, conversas ao vivo, não tão regularmente quanto os meus filhos acham que eu deveria fazer. Pai, você já tinha que ter 3 milhões de seguidores, está só com 80 mil porque é preguiçoso. Falei, mas eu não sou, cara, o Felipe Neto, entendeu? A minha vida não é essa, entendeu? Minha vida é outra. Mas eu tenho esse canal e eu faço live chats mais ou menos 1 ou 2 vezes, a cada 2 semanas, em média. E se eu não conseguir responder a sua pergunta aqui, vem numa live chat e eu tento responder lá, ok? Então existe essa possibilidade. Então, Marina, essa tua pergunta é uma pergunta super importante e, de uma certa forma, ela é meio parecida com a pergunta que eu fiz quando eu tinha a sua idade, que era justamente essa, né? O que eu vou fazer como cientista no Brasil, né? Naquela época, eu não tinha a menor ideia do que era cientista no Brasil, porque eu nunca tinha visto um cientista no Brasil. Era uma coisa incrível. Você se forma, vai para a escola, faz lá o ensino médio, não tem um cientista que vem visitar a escola, que vem dar uma palestra sobre o que está fazendo, sobre a pesquisa e tal, né? Então, a gente meio que mergulha num mar meio desconhecido com essa ideia de eu quero ser bioquímico, eu quero ser matemático. A gente escuta os nomes, né? Mas a gente tem muito pouca conexão com a carreira de verdade, né? Então, eu acho que porque eu tive esse mesmo tipo de questionamento e tive que quase que brigar lá com meu pai para poder seguir a carreira que eu tinha paixão, eu entendo bem isso e eu dedico, como vocês sabem, uma parte muito grande da minha vida e do meu tempo justamente à divulgação científica, para poder mostrar para pessoas, principalmente no Brasil, que existe sim uma carreira viável como cientista e ela pode ser feita com altíssima qualidade no Brasil e ela exige apenas que você tenha
como em qualquer outra profissão, muita dedicação. Né? Quando a gente fala, mas pô, não tem emprego para cientistas no Brasil, o que está acontecendo é que a ideia de cientista e do emprego do cientista está mudando. Na minha época, ser físico ou químico, principalmente físico, ou biólogo, mas principalmente físicos, era complicado, porque você só tinha emprego na universidade. Você tinha que ser professor e aí também fazer pesquisa, né? Agora as coisas estão mudando, porque quando você se forma em física, ou em química ou em biologia, você aprende a lidar com um monte de modelos em que vários tipos de empresas estão começando a contratar pessoas para trabalhar. Então, você não precisa apenas depender dos empregos que existem nas universidades para ser um cientista, né? Então, isso é uma coisa. Segunda coisa é que toda profissão que você escolher, qualquer que seja ela, e você quiser fazer bem, precisa que você tenha paixão pelo que você faz, né? Existem 2 tipos de vida que a gente pode levar, né? Uma delas é você trabalhar com o seu coração e a outra é você trabalhar porque você precisa ter um cheque no final do mês para poder se sustentar. Então, que tipo de valor o teu trabalho tem é muito importante. E a maioria das pessoas, a verdade é que a maioria das pessoas meio que se compromete eu não gosto muito disso, mas eu vou fazer porque eu vou conseguir um emprego e vou poder me sustentar, ajudar a sustentar a família, etc. e tal, né? E é uma escolha que faz sentido, você vai procurar ter sentido na vida e ganhar um pouco mais de significado, né? Por que eu acordo todos os dias, né? Você tem que se perguntar isso sempre, né? Mas a outra opção, você fazer um trabalho que você tem paixão por ele, vai fazer com que esse teu trabalho tenha um significado muito mais profundo e você certamente vai ser muito melhor naquele trabalho do que no outro. Então, mesmo que o caminho seja mais difícil, eu acho que pelo menos tentar você deve, né? Porque se você nem tentar, quando você tiver com 35, 40 anos, você vai falar, caramba, eu tinha aquela paixão por, sei lá, biologia e eu não tive a coragem de tentar seguir a carreira e agora é tarde demais, aquela coisa do é tarde demais, né? Então, eu acho que se você tem uma paixão grande por alguma carreira, seja ela o que for, em ciência, em música, em literatura ou em contabilidade, difícil ter paixão por contabilidade, mas tudo bem, contabilidade, eu acho que você tem que ir fundo e você tem que seguir essa sua paixão antes de qualquer outra opção. Eu acho que o plano B é ter a profissão vamos dizer assim, mais normal ou mais aceita, né? Aquela coisa assim. O plano A é seguir aquela coisa que te dá prazer e te faz acordar todos os dias com um sorriso, porque você sabe que você está seguindo a sua paixão. Mais um detalhe, Marina. Eu acho que existe uma falha na comunidade brasileira científica, e não só brasileira, na América Latina inteira, que é a falta de interesse da maioria dos cientistas em se engajar com o público. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos e Europa é muito menos comum. Você tem muito mais cientistas nos Estados Unidos e na Europa fazendo divulgação científica, escrevendo livros, programas de televisão, conversas com o público e tal, do que no Brasil e na América Latina. Então, eu acho que falta um pouco de incentivo dos cientistas latino-americanos a conversar com as pessoas, a ir nas escolas das crianças, para poder mostrar que ser cientista não é coisa de nerd, entendeu? Ser cientista é uma carreira maravilhosa em que você está basicamente devotando a sua vida a lidar com os mistérios da existência. Ou desenvolvendo tecnologias que vão ajudar, de alguma forma, a melhorar a qualidade de vida da humanidade. Opa, só antes da próxima questão, a gente tem muita gente querendo perguntar, e você é uma pessoa que, todo mundo quer ouvir a resposta para a pergunta. Então, só para a gente tentar um pouquinho mais de perguntas, você acha que você conseguiria responder um pouquinho, só para a gente aproveitar o tempo, o máximo que a gente conseguir com várias questões?
Sim, ou também às vezes acontece que tem muitas perguntas meio parecidas. Ah, sim. Isso é Pode verdade. ser, né? Mas vai nessa, vamos lá. Eu vou ser mais rápido. Desculpa, Valente, Obrigado. só. Não, não, tá certo. Então, eu muito obrigado por responder essa pergunta. Foi uma pergunta que com certeza inspirou todos aqui a tentarem seguir esse sonho de seguir o caminho da ciência, seguir a paixão deles, né? Temos jovens aqui da América Latina, então com certeza a sua resposta contribuiu para isso. E pensando nisso, a próxima pergunta é de uma pessoa que já decidiu seguir esse caminho da ciência e que está muito curiosa para saber mais está muito curioso para saber mais sobre você, que é o Guilherme David. Então, se Guilherme David quiser se manifestar e fazer sua pergunta. Olá, Marcelo, tudo bom? Um grande prazer ter você aqui conosco. Meu nome é Guilherme, eu tenho 20 anos, eu sou de Cubatão, aqui do litoral paulista, e eu tive muita sorte de conhecer você quando eu tinha 13 anos de idade, né? Eu li o seu livro, A Dança do Universo, e eu sempre fui na escola pública, né? E eu lembro que nessa época eu tive muita sorte também de ter recebido livros didáticos do meu professor de educação física, né? Porque eu era péssimo em futebol e aí não me restava nada se não ficar no banco de reservas ali lendo um livro ou outro. E aí nesses momentos que eu tinha, eu acabei lendo o seu livro, A Dança do Universo, e foi uma leitura assim que expandiu muito minha mente, né? Em um dos trechos você comenta especificamente como você não precisa saber ler uma partitura para entender a beleza de uma sinfonia, assim como você não precisa entender como resolver uma equação para entender a beleza da física, né? Isso me entregou muito sobre a ideia de imaginação humana, né? Como que a física, a matemática e essas ciências parecem campos muito complexos da humanidade, muitos abstratos e que muitas pessoas têm uma resistência natural a isso, né? E para mim, quando eu li aquilo e estava começando os estudos, eu comecei a trazer um pouco dessa perspectiva para os estudos, né? Então, eu lembro vividamente, quando eu estava estudando sobre o que era um fóton, imaginar uma parede branca com pequenas bolinhas circulares indo e voltando nos meus olhos, né? E eu acho que essa questão da imaginação humana, ela me permitiu ter um afeto muito grande, uma afinidade muito grande pelas ciências, pela física particularmente. Como que você enxerga a imaginação humana na educação de hoje, né? Eu acredito que o Lala é uma das movimentos educacionais mais importantes do mundo, né? Foi por causa de você, inclusive, que eu consegui me dedicar para a ciência, ter gosto pela ciência. Recentemente, eu fui aceito à Universidade de Stanford para, possivelmente, estudar ciência da computação. Então, sou super muito grato e queria que você respondesse um pouco de como que a gente pode trazer a imaginação humana para a educação no futuro aí. Boa, pô, parabéns, Stanford, que ótimo, cara, sensacional isso. Eu acabei de dar uma palestra lá online também. A gente está meio que flertando um pouco, de repente eu vou ser seu companheiro lá em Stanford, vamos ver, não sei ainda. Nesse momento está tudo meio suspenso, mas é uma possibilidade. Olha só, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque, em geral, o ensino de ciência nas escolas é meio receita de bolo, né? Aquele negócio. Você faz assim, assim, segue o passo 1, passo 2, passo 3, aí vai acontecer isso. E não tem muito espaço para os alunos improvisarem, para os alunos criarem mecanismos próprios de descoberta, né? E em ciência, como em várias coisas na vida, o amor entre elas, a gente só aprende fazendo, né? Então, quer dizer, você só aprende realmente o que é física, o que é ser cientista, se você é capaz de explorar, entendeu? As possibilidades, né? Então, existem hoje alguns métodos em que você tem uma sala de exploração na escola, em que é uma sala em que você tem um monte de equipamentos, né, eletrônicos, mecânicos, químicos, etc. E a ideia vai brincar, entendeu? Então, você aliar uma coisa meio lúdica ao processo de criatividade e de aprendizado em ciências, né? Então, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito eu acho, uma reforma essencial no ensino de ciências, em que essa parte lúdica de que ciência é uma aventura, brincar com a natureza, essencialmente, né, para você descobrir como ela funciona,
volta a ser assim a coisa mais importante do ensino e não decorar fórmula, decorar nome de bactéria, o nome de doença, ou seja lá o que for, né? Mas entender essa parte. Então, porque só quando a gente faz isso é que a gente realmente entende como a ciência funciona. E é por isso, já que você leu A Dança do Universo, é por isso que nesse livro em particular, e em vários outros também, mas nesse daí eu faço muito isso daí, eu coloco o leitor como sendo o explorador, né? Eu falo, imagine que você está numa estação de trem e aí a coisa acontece. Então você já está na estação de trem, entendeu? Você já está viajando ali com o trem que vai passando e os raios que vão caindo no trem para você estudar a sincronicidade. Ou imagine que você está numa espaçonave, não sei o quê, para entender um pouco como funciona a relatividade geral. Então, a ideia justamente é essa, é você criar uma narrativa em que aprender ciência é como uma história que está sendo contada para você, em que você é parte, é um dos personagens da aventura, né? Isso é possível, né? Mas precisa ter criatividade pedagógica para isso. Ótimo, muito obrigado por ter respondido. Aqui na Lala a gente tem muita gente que é apaixonada por educação, assim como eu também sou. Então é muito legal perceber você falando do papel da educação em ensinar ciência. E estamos caminhando para o fim dessa sessão de Q&A. Então, para nossa provavelmente última pergunta, eu gostaria de chamar o Eduardo Mamani, que ele é peruano, para fazer a pergunta dele. Então, Eduardo. Sí, buenas tardes, soy Eduardo Mamani de Perú. Bueno, me gustaría preguntarle I'm sorry. Can you speak preguntarle al profesor. So I can translate to Portuguese? Primero me gustaría comentarle acerca de la experiencia, de por qué le hago la pregunta. La experiencia se debe a que yo vengo del Perú, de la parte que vengo, nosotros creemos bastante en lo que es la medicina tradicional, la medicina, ¿cómo mencionarlo? En la medicina latinoamericana tenemos una riqueza cultural muy grande y la respetamos, de la cultura aymara. Y mi pregunta iba directamente a que siempre, tomando en cuenta el libro de Feyerabend, Against the Method, en contra del método, me gustaría preguntarle, ¿por qué en estas condiciones del coronavirus, por qué no podemos confiar en la medicina tradicional? Porque yo personalmente creo, y he visto un buen análisis desde el libro que le acabo de mencionar, es que la medicina occidental trata de opaca la medicina tradicional que tenemos como riqueza cultural en Latinoamérica, y eso y eso impide que haya una sociedad abierta en la ciencia. Y yo creo que la ciencia se ha hecho para tener una sociedad abierta a la crítica. Y le pongo de ejemplo la cultura china. La cultura china confía bastante en su ciencia, confía bastante en la medicina tradicional de ellos y no aceptan lo que es la medicina occidental. Entonces mi pregunta es... Entonces mi pregunta es, ¿por qué no confiamos en la medicina tradicional como lo hacen los chinos? Só para dar contexto para quem não fala espanhol, a pergunta dele é por que não confiamos na medicina tradicional da América Latina, assim como os chineses confiam? Então, é uma boa pergunta, porque é verdade que a medicina ocidental, ela meio que controlou e reprimiu as outras formas de conhecimento e as outras formas de medicinas que existem no mundo, né? E isso é uma coisa que vem acontecendo há pelo menos uns 200 anos, mas
Dois comentários. O primeiro é que os chineses, eles também usam a medicina ocidental. Não é que eles só usam o conhecimento tradicional da China, eles usam as duas. Se você vai no hospital chinês, você vai ver que os pacientes têm respiradores, estão tomando medicina antiviral. E, aliás, uma das iniciativas mais sérias para descobrir a vacina contra o coronavírus é justamente vindo da China. Mas o que eu acho muito importante na sua pergunta, Eduardo, é que justamente é uma questão de tribo, mais uma vez. É uma questão de tribalizar o conhecimento. É você colocar o conhecimento tradicional dos povos nativos da América Latina como sendo, como excluindo eles da esfera de conhecimento da tribo da medicina ocidental, né? E justamente o que a gente precisa fazer é ter uma integração de culturas, entendeu? Então, eu acho que a sua sugestão de que se existem métodos de medicina tradicional que são eficazes no tratamento desse tipo de vírus ou em qualquer outra doença, então é muito importante que as tribos se unam e que esses tipos de conhecimento sejam celebrados e unidos para que toda a tribo humana se beneficie disso. E eu acho que existe, hoje em dia, bem mais do que há 10 anos atrás, de uns anos para cá, eu acho que isso está acontecendo muito mais, com mais frequência, de você ter mais médicos da medicina ocidental que estão se abrindo a esse tipo de perspectiva diferente que vem de outras culturas, de outras tradições, e eu acho isso uma coisa muito positiva. Por exemplo, eu vi um documentário há um tempo atrás de pessoas que sofrem de síndrome pós-traumática, né, que é PTSD, que se fala em inglês, usando ayahuasca com líderes tribais da Colômbia e do Peru e do Brasil como tratamento desse tipo de síndrome. Então, quer dizer, você vê que já está tendo um esforço para que isso seja feito. Que isso. Então, estão pedindo aqui. Eu só vou perguntar para o pessoal. Tem mais? Vai ter mais uma pergunta ou? Pode ter mais uma. Ou Pode ter mais uma? Pode. Então, eu gostaria de chamar uma pessoa que eu sei que é muito fã de você, que quando ela ficou sabendo que você viria conversar com a gente aqui no webinar, ela me mandou mensagem no WhatsApp, tipo, Rian, eu não estou acreditando nisso, estou muito feliz, que é a Mayumi Liz. Então, Mayumi, se você puder se manifestar. Só uma coisa antes, só em questão do tempo, a gente ia só pedir para o pessoal só encerramento depois, então, se você puder responder antes do nosso tempo junto acabar, um pouquinho antes, tipo uns 5 minutos, até 6h25, assim, ia ser perfeito pra gente. Desculpa. Eu posso perguntar? Eu vou tentar ser rapidinha, tá, Breno? Oi, Marcelo. Primeiramente, nossa, cara, eu tô muito feliz de você estar aqui. Que a Aninha falou, eu tô, tipo, nossa, emocionada. Eu consegui chamar meu pai. Meu pai tá, tipo, nossa, ele tá aqui, eu tô acreditando. Ele tá assistindo essa chamada também. Enfim, eu queria te fazer... Na verdade, tinha 2 perguntas que eu queria fazer, mas eu vou fazer uma só, porque a gente tá um pouco com pressa. Assim, eu sou muito admiradora do trabalho de divulgadores científicos. Eu acho que isso é algo que realmente falta muito aqui quando a gente fala no Brasil, principalmente, porque parece que a gente tem aquela luta entre os acadêmicos, a academia e a sociedade no geral, né? E aí eu fico me perguntando, assim, como é que o senhor acredita que a gente possa fazer essa revolução, né? Porque a gente vê movimentos como terraplanistas e antivacinas crescendo, isso me dá um leve desespero, ainda mais quando a gente fala que a gente está no meio de uma pandemia, e aí eu me pergunto se isso vai mudar ou não. E eu queria saber, já falando um pouquinho disso, como o senhor acha que vai ficar
esse papel, né, do divulgador científico com a evolução de inteligências artificiais, porque acho que uma dos trabalhos que, de repente, as IAs podem acabar assumindo é exatamente da divulgação artificial. Você pergunta para um bot e fala, eu quero saber disso aqui, o bot te explica. E aí eu queria saber o que o senhor acha sobre isso. Essa é uma pergunta que dá uma palestra inteira, né? Assim, essa é... E, basicamente, a gente tem que tomar cuidado para definir o que é inteligência artificial, né? Que tipo de inteligência artificial a gente está falando. Então, por exemplo, a inteligência artificial que a gente usa hoje em dia, que usa um negócio chamado machine learning e redes neurais e tal, para poder... O programa que mais ou menos vai aprendendo e vai se aprimorando e vai se otimizando e tal para poder melhorar as funções dele, não é o tipo de inteligência artificial que é um risco existencial para a humanidade, né? Existencial em termos de futuro da existência da humanidade, mas é um risco no mercado de trabalho. Por quê? Porque quanto mais a gente automatizar as profissões, né, menos importante vão ser certos tipos de serviços de pessoas que têm uma qualificação não tão técnica no mercado de trabalho. Então, você vai gerar necessariamente meio que uma revolução cultural aí, em que o processo educacional, falando de educação, os meios educacionais vão ter que meio que se reinventar para poder criar uma geração de pessoas que é capaz de estar sempre aprendendo e de não ficar naquela coisa, a profissão, entendeu? Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou motorista. Então, você vê, por exemplo, com os carros automatizados, os motoristas de caminhão, os motoristas de táxi, os de Uber, etc., em uma questão de 5 ou 10 anos, meio que uma profissão que vai desaparecer. E está se falando aí de dezenas de milhões de pessoas no Brasil e nos Estados Unidos, na América Latina inteira, né? E como é que vai ficar? Então, você vai ter que repensar um pouco o que significa educar uma população, entendeu? Para que as pessoas possam se adaptar a esse tipo de condição nova no mercado de trabalho. Um lado. O outro lado, que é a questão mais ciência científica, né? Que é a questão, tipo... Será que um dia a gente vai desenvolver uma máquina capaz de pensar e de refletir sobre quem é, de ter autoconsciência e uma percepção de uma realidade em que não é só eu sou um programa de computador e, portanto, eu faço isso, isso e isso, mas eu vou criar os meus programas de computador, que são muito mais poderosos do que essa ralé humana, que tem uma cabeça muito mais limitada do que a minha e tal. Então, eu vou poder controlar a humanidade, a sociedade e tal. Esse tipo de computação, se chama AGI, Artificial General Intelligence, está muito mais longe de uma realidade concreta do que o outro. O outro já está acontecendo e é uma questão social, uma questão ética. Tem várias conversas sobre aspectos éticos das máquinas decidirem um diagnóstico ou dirigirem um carro e fazerem escolhas, entendeu? Que não dá tempo de eu falar aqui. Mas eu acho que a outra, em cenário de ficção científica, eu acho que a gente tem problemas muito mais sérios para lidar na próxima década do que esse. Mas boa pergunta, Yumi. Valeu. Obrigado, Yumi. Obrigado, Marcelo. O Antônio, agora que estava conversando com a gente no começo, vai fazer só o encerramento, né, respeitando o seu tempo aqui. Então, Antônio, passando para você aí. Hey, Antônio. Antônio, we don't hear you. Okay, now I think it's working. Yeah, there is not much more to say. Just wanted to offer gratitude. Also, I just put in the chat, everyone, if you have a piece of paper nearby you, can you take your piece of paper and write a word of gratitude or a small little drawing that maybe we can just share in our cameras for Marcelo? And
in closing, I wanted to, yeah, good. He has his camera ready. So make sure, yes, exactly. Thank you. And then you want to put it right up next to the camera. So one thing that maybe you don't know about Marcelo that I was very moved by is his relationship with athletics. He is a distance runner, and not just any distance runner. He runs ultra marathons. What do you have back there? Oh, those are all your marathon. Those are some of my race bibs. Yeah, exactly. Amazing. So ultra marathons. So this is longer, significantly longer than a normal 26.3 mile marathon. And I think in my reading about you, you said that one of the places you find transcendence is in pushing at your physical limits. Yeah. And I adore that. I spent many years training Muay Thai and kickboxing. And similarly, I always felt that we talk a lot about in Lala, like meaning and beauty. And for me to have like a very meaningful and beautiful day, I have to have my physical, and I also have to have my intellectual limits tested. And then personally, and then if it's a really good day, I will encounter someone who will also test my limits for me. Yeah. And so I just want to thank you today for being that person in all of our lives that helped push us towards our limits a little bit. And maybe we all can take the beautiful lesson of this man and engage with our lives and our goals with a little more courage and a little more, and in that hunt for meaning and beauty. And so my image is just thinking about you on those beaches in Ipanema, looking at the stars, and me being a young boy in New York looking at the stars and similarly dreaming. So if everybody could put up a symbol, you could even just do it with your hands, just like Pedro's putting up a heart with your hands. You could do it just with your hands if you don't put it up with your pages. If you can unmute or put your videos on and show yourselves. Pessoal, coloque em gallery view. Gallery view. Yes. Oh, I believe in yesterday. A música do chuveiro, ótima. So thank you, Marcelo. Obrigado, and let's do it again. Have some more questions. You know, I wouldn't mind doing that. That's totally cool. We're gonna get you your 3 million subscribers, so your children can be pleased. I know, exactly. Let's do it, guys. Let's do it. This is the kind of conversation that we need to be having right now. It's absolutely essential. And I thank you all. And hey, Guilherme, de repente eu vou te ver daqui a pouco, quem sabe. Okay. Bye, guys. Thank you so much for everything. Muito and obrigado. Be brave, be strong. See you. Bye. See you.